Sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Afora. As livrarias vivem momentos difíceis, e não é de hoje. Em 2018, as duas maiores cadeias de livrarias do país, Saraiva e Cultura, pediram recuperação judicial. Os problemas eram muitos: o crescimento da leitura digital, o avanço da Amazon e das lojas virtuais, a perda do hábito do leitor de ir ao ambiente físico, erros estratégicos importantes por parte das empresas e, por fim, os problemas ainda foram impulsionados pela pandemia que fechou subitamente os pontos de venda. O mercado de livros vem em declínio no Brasil faz um bom tempo. Gradualmente as editoras vinham reduzindo a quantidade de títulos, demitindo funcionários. Mas essa crise se agravou em 2018 quando as duas maiores cadeias de lojas do segmento no país entraram com pedido de recuperação judicial, a Saraiva e a Cultura. A crise não é exclusividade apenas dos livros, mas de toda a mídia tradicional de um modo geral e principalmente a impressa. Em 2014, a revista Veja tinha 1,2 milhões de assinantes e atualmente apenas 262 mil. A Exame foi de 162 mil para apenas 55 mil e deixou de ser quinzenal para ser mensal. A revista à época caiu de 379 mil para 88 mil, sendo apenas 38 mil assinantes do impresso. E o resultado foi a suspensão da versão impressa semanal e tornando a revista uma seção dentro do jornal O Globo. Até mesmo revistas como a Harvard Business Review encerraram suas operações no Brasil no último período. Fundada em 1915, a Livraria Saraiva foi por anos a maior livraria do país, mas desde 2018 vem lutando pela sua sobrevivência. Antes da crise, a Saraiva tinha mais de 100 lojas pelo país, algumas inclusive em localizações nobres. No entanto, no último plano de recuperação judicial elaborado em 2020 restaram apenas 23 lojas. A empresa chegou a apresentar números bem significativos. Em 2015, após a venda da sua editora e sistemas de ensino e se tornar uma empresa de varejo puro, a Livraria Saraiva contava com 112 lojas, faturamento líquido de 1,8 bilhão de reais e EBITDA de 35 milhões de reais. Em 2016 até surgiram rumores da compra da Cultura que já não vinha tão bem. Contudo, pouco tempo depois, em 2019, o primeiro plano de recuperação judicial foi assinado, e para aumentar o problema a empresa não conseguiu cumprir esse plano e foi obrigada a elaborar um novo plano em 2020, e novamente o leilão de ativos marcado para maio de 2021 não atraiu interessados, levando a empresa a retomar a conversa com os credores. A Livraria Cultura começou como uma biblioteca circulante que alugava livros, depois passou a vender e no auge teve 17 lojas, 1,5 mil funcionários, 5 milhões de clientes e 9 milhões de produtos. Entretanto, a Livraria Cultura vem em crise desde 2016, atrasando pagamentos aos credores. A crise agravou ainda mais em 2017 quando assumiu as operações da Fnac, que estava encerrando as operações no Brasil, em troca de cerca de 130 milhões de reais. Mas como era de se esperar, a dívida já estava muito alta e sem sucesso fechou as 12 lojas e a loja online. Em 2018, a Cultura entrou com pedido de recuperação judicial e segue com risco de falência. A pandemia só agravou a situação da livraria que obtinha parte importante do faturamento com eventos. Outra rede de livrarias, bem conhecida de quem transitava pelos aeroportos do Brasil, eram as livrarias La Selva, que chegou a ter mais de 80 lojas. A empresa entrou em recuperação judicial em 2013, com mais de 120 milhões de reais em dívidas e teve a falência decretada em 2018, embora atualmente 65% do faturamento vem do comércio digital. Outras redes como das livrarias da Vila, Curitiba, Leitura e Travessa abriram filiais nesse último período, demonstrando capacidade de reinvenção. A Livraria da Vila abriu 3 filiais em 2020 e teve um aumento em 70% das vendas, ocupando espaços antes ocupados pelas livrarias Saraiva e Cultura. Essa crise não é apenas brasileira, as livrarias já vinham sofrendo há muito tempo com a crise no mercado americano, que também foi agravada com a pandemia e fechamento das lojas físicas. A Amazon é de fato um dos responsáveis por mudar o panorama do setor no Brasil e no exterior. O mercado de livros sempre operou com baixas margens, onde a livraria obtinha o livro em consignação das editoras e revendia em seu ambiente físico, tendo que contar com o estoque e a logística entre os centros. Isso dava aos competidores pouca margem de manobra na disponibilidade de títulos e também no oferecimento de descontos. A Amazon quebrou esse paradigma, já que sendo totalmente online,
conseguia ter menos custos de armazenagem e de loja, podendo remunerar melhor as editoras e oferecer um maior leque de títulos, ao contrário das principais livrarias físicas. Por exemplo, a gigante americana compra os livros, em vez de pegar em consignação. Isso torna o fluxo de caixa das editoras mais previsível. Além disso, já com um poderio financeiro consolidado, a Amazon consegue oferecer descontos tão agressivos que nem mesmo as próprias editoras ousariam em ofertar. Por fim, vale ainda recordar que por meio de seu marketplace, a Amazon vende outros produtos, o que faz com que o editorial seja apenas uma parte de seu negócio. Sendo assim, ela sente menos a diminuição do consumo de livros físicos, que atingiu em cheio as livrarias. De fato, as pesquisas apontam uma menor venda ao longo do tempo de livros físicos, uma vez que as informações passaram a estar mais disponíveis online e que as novas gerações já estão mais habituadas ao digital. Isso forçou as grandes livrarias a se movimentarem, mas olhando em perspectiva, talvez os caminhos tenham sido equivocados. Mergulhar no e-commerce até foi um passo que Saraiva e Cultura tomaram com relativa agilidade, mas o foco na venda de livros e a crescente concorrência de outros varejistas online, jamais adaptados ao processo de envio de mercadorias para a casa do cliente, cobrou o seu preço. Além disso, na parte física, eles optaram por promover nas lojas uma experiência de consumo. Foi a época da abertura das megalojas, onde você poderia passar horas e horas folheando os livros, assistindo a espetáculos ou consumindo num restaurante. Contudo, o negócio de livros é um negócio de margens curtas e aos poucos essas empresas foram encarando prejuízos gigantescos. Enquanto grandes livrarias fecham, a Amazon pressiona editoras por mais descontos e busca ampliar sua margem de lucro. Aparentemente, é aqui onde estão os leitores, ou pelo menos uma parte considerável deles. A Amazon tornou-se responsável por 40% do faturamento do setor, fatia nunca alcançada por nenhuma livraria no Brasil. Lojas exclusivamente virtuais como Amazon, Submarino e Magalu cresceram exponencialmente, de 3% do faturamento das editoras em 2018 para 55% em 2020. Enquanto as vendas físicas despencavam de 50% para apenas 25% em 2020. Se a concorrência não parece possível, a saída para sobreviver passa pela inovação e a criatividade. As redes menores, como as livrarias Leitura e da Vila, vêm crescendo desde 2020, apostando em regiões mais esquecidas pelas grandes redes, com baixa ou nenhuma concorrência e em lojas mais enxutas, com menor despesa operacional. Se o mercado de leitores continua crescendo, seja por prazer ou por necessidade de aprendizado, alguém precisará fornecer os livros. Talvez esse material não seja mais necessariamente impresso, mas de alguma forma escritores e leitores precisam ser conectados. Então aparentemente o caminho para esse setor passa por tecnologia, inovação e muita criatividade. As tecnologias mudaram drasticamente a forma como as pessoas buscam conhecimento e consomem livros. Me conta aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer no futuro com o mercado de livros e revistas. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.